Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este plantão de oração da Associação Espírita Lauro Machado, da cidade de Francisco Morato. Iniciamos com uma leitura que está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 45, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. São palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. E Emmanuel, então, fala a respeito. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperavam as vantagens do caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual nos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Nesta narrativa, Lucas trata sobre a última ceia. Aproximava-se as festas da Páscoa e Jesus então pede a seus discípulos que a preparem e explica o que é para ser feito, e assim ocorre. Jesus e os apóstolos sentam-se à mesa e então Jesus fala sobre o seu desejo de comer aquela Páscoa com eles antes de sofrer. E com essas palavras, Jesus começa a prepará-los pelo que virá, pelo que viria. E fala também sobre a traição, que um deles o trairá e segundo as narrativas de Lucas, os discípulos ficam inquietos com essa fala de Jesus. E vai decorrendo a ceia,
quando Jesus então diz a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, nesta passagem, Jesus nos dá a lição da importância da fé, né? O quanto ela é essencial para as nossas vidas. Algumas vezes nos deparamos com situações e ainda, ignorantes da profundidade do Evangelho, esmoecemos diante dessas situações e por vezes nos desesperamos. Principalmente nestes momentos, devemos reforçar as nossas orações, reforçando a confiança de que Deus está no comando, para que possamos restabelecer o nosso equilíbrio novamente. Certa vez, Chico Xavier contou que um dia em que ele encontrava-se bastante amargurado, devido à sua doença, que ele pediu ao benfeitor espiritual, Emmanuel, que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Alguns dias depois, o benfeitor, o Emmanuel, ele retorna, portador de um recado de Maria de Nazaré. E aí o Chico, rapidamente, ele pegou o papel e lápis, para anotar. E aí ele falou para Emmanuel: pode falar, que tomarei nota de cada palavra. E então Emmanuel, disse assim: anota aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? É, Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer: isso também passará. Então, as nossas dificuldades, os apegos que ainda temos, os desequilíbrios que muitas vezes insistimos em alimentá-los, a falta de entendimento, as dores físicas que surgem, as emocionais, são passageiros, porque a lei de Deus, ela é de progresso e estamos inseridos nela. Portanto, nada fica estacionado para sempre. Mesmo que teimemos em permanecer na mesma condição, nos atrasando no processo evolutivo, não será possível permanecer estacionado naquela condição. Porque nós somos impulsionados pela inteligência suprema a evoluirmos. Quase sempre, é fato, pegamos os caminhos mais difíceis, mas chegaremos à condição de espíritos puros. E lá no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, encontramos que a fé não é algo que se prescreve ou se impõe, mas que a fé é algo que se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, Como Emmanuel coloca no título,
né? Ela é uma necessidade essencial. Então, devemos construí-la em nossas vidas. Convido a todos para fazermos a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa pura e santa imagem. Rogamos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a frutificação das águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males físicos e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos abrigos, das escolas, das creches, dos asilos, das penitenciárias, de todas as instituições existentes, para que cada um possa ter a oportunidade de melhorar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos fazer as vibrações dessa tarde, vamos vibrando para as emergências do plantão de oração, pelos nomes dos encarnados que encontram-se na caixa azul, para o nome dos desencarnados que encontram-se no caderno, e para todos os nossos irmãos, que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos pelos nomes dos nossos irmãos que estão no caderno de dependentes químicos e por todos aqueles nossos irmãos, que se encontram nos vícios. Vibremos pelos pedidos que a Associação Espírita Lauro Machado recebe através de suas redes sociais. E também vibremos por todos aqueles, sejam parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, que estamos pensando. E com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para que possamos fazer as mudanças que são necessárias. E vibremos resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Agradecemos a espiritualidade amiga, pelos medicamentos espirituais e físicos que todos estão recebendo, esteja onde estiverem. Convido a todos para encerrarmos o plantão de oração com a oração que Jesus nos ensinou e
que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. Que as vibrações dessa oração restaurem a fé de cada um deles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e para sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma semana de muita luz, paz a todos. Um grande abraço. Que a doce paz do Cristo esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus. E até o próximo plantão de oração, se assim for permitido por Deus e por Jesus.